Como criar um calendário editorial usando 100% inteligência artificial? Imagina um universo onde você tem uma equipe, um time de funcionários que não pede aumento, não reclama, não pede folga e executa exatamente o que você pede. Parece loucura, né? Mas isso é possível utilizando as ferramentas de IA que eu vou te apresentar aqui nesse vídeo. Primeiro, vamos falar sobre as ferramentas de IA que nós vamos comentar aqui nesse vídeo. A ferramenta que praticamente todo mundo conhece é o ChatGPT, e é claro que nós vamos usar ela aqui. Mas o ChatGPT é uma inteligência artificial que retorna respostas e responde às suas dúvidas em formatos de texto e imagens. Ou seja, você vai passar o seu planejamento, você vai passar as suas questões e ele vai te responder exatamente o que você precisa. Mas o ChatGPT não é o suficiente para poder transformar e executar esse planejamento que você criou. E é para isso que nós vamos utilizar uma outra ferramenta, que é o Best Content Social. E eu vou te explicar como que essas duas ferramentas, trabalhando juntas, podem criar em minutos um calendário editorial que você levaria horas para criar. Então imagina que em poucos minutos você vai conseguir ter um planejamento, uma linha editorial completa e você vai conseguir executar essa linha editorial para ter um conteúdo do mês inteiro em poucos cliques. E essas duas ferramentas trabalhando juntos são extremamente poderosas e podem realmente transformar a realidade do marketing e do planejamento da sua empresa. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que significa e como criar uma linha editorial de qualidade. E existem alguns pontos que você precisa saber, que eu preciso que você reflita um pouco antes de mandar essa obrigação, antes de mandar essa tarefa para a inteligência artificial. E existem 4 pontos que nós precisamos ter em mente para poder criar uma boa linha editorial. Bom, o primeiro ponto que você precisa saber é o objetivo do seu perfil. Nós vamos falar um pouco mais sobre como definir esse objetivo. Não adianta simplesmente dizer para o ChatGPT que você quer vender mais. Não adianta você simplesmente falar para a inteligência artificial que você quer uma linha editorial que venda, porque isso é o que todo mundo quer e essas respostas vão acabar ficando genéricas. Então a gente precisa estressar um pouco mais esse questionamento para poder chegar numa boa linha editorial. O segundo ponto é o público-alvo. Quais são as dores, quais são os objetivos e características daquele seu perfil. Sabendo isso, a gente consegue deixar cada vez mais direcionada a resposta. O outro ponto é o tom de voz da sua marca. Qual é a maneira que você quer se comunicar? Qual é a maneira que você gosta de falar enquanto marca? É muito importante que essa informação seja repassada à inteligência artificial. E por último, quais são os tipos de conteúdo que você deseja postar? Ou seja, quais são aqueles conteúdos que mais funcionaram para você, que você vê que mais funciona para a sua concorrência? Retornando para o ponto do objetivo, é comum que durante a fase de Black Friday, que nós estamos entrando agora, você tenha o objetivo de aumentar suas vendas. Mas como eu já comentei, a gente precisa aprofundar um pouco mais nisso, para que a gente não tenha respostas rasas e respostas que não vão alcançar o nosso objetivo principal. Vou dar aqui o exemplo do Instagram da Best Content. Eu, como responsável pelo Instagram da Best Content, tenho como principal objetivo garantir um constante aumento de autoridade. E isso a gente faz através de feedbacks, através de entregas de conteúdo de valor. Eu também quero ensinar a minha audiência como utilizar ferramentas de inteligência artificial ou criação de conteúdo para poder alcançar os objetivos que as pessoas têm ao seguir o perfil da Best Content lá no Instagram. Eu também quero que o nosso perfil cresça diariamente com novos seguidores e potenciais clientes. E é claro, eu quero que na ponta final a gente tenha o objetivo da conversão. Todos esses pontos são muito importantes serem informados à inteligência artificial para que a gente tenha um calendário editorial que de fato se assemelha com aquilo que a gente precisa. Na sequência, é muito importante que você conheça o seu público-alvo, ou seja, que você entenda as dores, as necessidades, os objetivos desse seu público-alvo e, é claro, algumas características. No caso da Best Content, o nosso público-alvo, em sua grande maioria, são empresários, micro e pequenos empreendedores que desejam alcançar um maior volume de vendas, aumentar a sua produtividade e alcançar uma produção de conteúdo que eles hoje não conseguem
trabalhando sozinhos. E por isso eles procuram por ferramentas como a Best Content e o Best Content Chat para poder otimizar a sua rotina. Além disso, a gente tem algumas características como idade, como a área de atuação desse público-alvo, e tudo isso é muito importante para que a gente forneça para a IA e, novamente, que a gente tenha resultados cada vez mais direcionados. Já para os conteúdos que você vai publicar, é muito simples. Você precisa saber o que funciona para você e para o seu nicho. No nosso caso, nós sabemos que os conteúdos que nós publicamos explicando como fazer determinada coisa utilizando a inteligência artificial, como executar tal ação, como alcançar tal objetivo, são os conteúdos que costumam dar mais certo para a gente. E outro ponto que nós costumamos fazer bastante também é entender o que funciona para a nossa concorrência. E aí esse trabalho investigativo é muito importante. Você saber mapear tudo aquilo que os seus concorrentes estão fazendo e está dando certo para eles, para que você possa testar no seu lado, é algo fundamental para que você tenha uma estratégia de publicação de conteúdos que seja realmente eficiente. Por fim, o tom de voz da sua marca também é muito importante. Agora que você já conseguiu definir o objetivo, o tipo de conteúdo e seu público-alvo, você precisa ter muito claro a maneira que a sua marca se comunica. Como é que você, enquanto pessoa representando a sua marca, gosta e se sente mais à vontade de se comunicar. Isso tudo é muito importante que seja definido, pois é nítido para quem está acompanhando o seu perfil quando você está ou não sendo de fato verdadeiro na sua comunicação. No caso da Best Content, nós somos uma empresa que tenta ser cada vez mais inovadora. Então, por isso, nós temos uma comunicação muito energética, nós estamos sempre utilizando músicas que estão em alta, e isso reflete na nossa marca. Então, uma vez que nós definimos esses 4 pontos que são cruciais para qualquer planejamento de conteúdo, agora sim, nós podemos passar essas informações para o ChatGPT e para a inteligência artificial que nós vamos utilizar aqui, para que o planejamento seja criado. Bom, perfeito, gente. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para colocar o nosso calendário editorial em prática é vir até um chat de inteligência artificial. Muita gente utiliza o chat GPT, mas aqui a gente vai utilizar o Best Content Chat. Por que utilizar o Best Content Chat? Bom, porque dentro do Best Content Chat, a gente tem acesso a todas as IAs disponíveis no mercado, inclusive o GPT-4o, certo? Então, a gente vai vir aqui no Best Content Chat, que eu vou deixar o link explicando como vocês vão conseguir ter acesso à oferta especial de Black Friday que estamos trabalhando, certo? E vocês vão ter acesso a essa ferramenta aqui. Então, dentro do GPT, vocês vão aqui e a gente vai começar a pedir para ele criar o nosso calendário editorial. Mas a gente não vai simplesmente chegar aqui e falar, crie um calendário editorial para minha marca. Não, não é isso que a gente vai fazer, porque senão vocês vão ver aqui, olha o nível de qualidade que eles vão dar para esse calendário editorial, né? Eles simplesmente vão dar uma resposta genérica, uma resposta que não foi nada aplicada. Então, aqui a gente pode, inclusive, né, parar essa geração aqui. Bom, então a gente consegue ver aqui que, de fato, é um calendário editorial extremamente raso, e é por isso que eu pedi para que vocês refletissem um pouco sobre aqueles pontos que a gente comentou agora há pouco aqui no vídeo. Então, vamos agora fazer um calendário editorial utilizando todas aquelas informações, objetivo do meu perfil, qual é o meu público-alvo, meu tom de voz, tudo isso que a gente conversou, a gente consegue fornecer aqui a inteligência artificial, né? Para isso, eu deixei separado aqui uma planilha com mais de 120 prompts para o ChatGPT 4o, inclusive essa planilha também está inclusa no nosso pacotão de Black Friday, que já eu vou falar melhor para vocês. E aqui a gente tem um prompt que a gente pode usar exatamente para gerar esse calendário editorial para Black Friday, certo? Então eu deixei aqui esse prompt já pré-programado aqui, né? Já pré-preenchido. Esse prompt, como vocês podem ver, tem aqui os campos, né? Como objetivo, formato, todos esses campos eu já deixei eles preenchidos com as informações que eu comentei agora há pouco. E agora sim a gente pode pedir para a inteligência artificial do GPT-4o gerar um calendário editorial no formato de tabela, para que seja bem visual todos os conteúdos que a gente vai publicar ao longo da Black Friday, certo? Bom, depois de alguns segundos, o calendário editorial foi gerado. Como vocês podem ver aqui, a gente tem todos os dias de conteúdo, a ideia de conteúdo aqui para Best Content e o formato desse post, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente pode ver que existem de fato vários temas aqui alinhados à nossa estratégia de Black Friday, temas esses que a gente pode sim
utilizar, né, nas nossas campanhas aqui dentro. Então, vamos ao exemplo desse post aqui que ele deu de sugestão para o dia 24, né? Black Friday, as melhores ofertas da Best Content estão aqui. Como que a gente consegue transformar essa ideia de conteúdo em um conteúdo de fato? Porque o que o GPT me gera é só ideia, né? Agora eu preciso transformar isso aqui em um conteúdo. Bom, eu posso pedir para o próprio GPT se aprofundar, sim, um pouco mais, né, nessa ideia, na ideia do dia 24/11. Então eu posso pedir para ele aprofundar um pouco mais nessa ideia. E ele vai gerar aqui uma headline, ele vai gerar uma descrição e tudo mais. E aí aqui eu posso criar manualmente, mas a gente tem uma solução aqui dentro da Best Content que facilita ainda mais. Então lembra que eu falei que a gente vai conseguir automatizar até 99%, né, dos processos da criação de conteúdo de uma empresa? E é exatamente isso que a gente consegue fazer aqui. A gente pode pegar essa ideia aqui e a gente pode usar, né? No caso, a gente pode pegar essa ideia aqui e a gente pode usar ela lá aonde? No Best Content Social, que é a nossa inteligência artificial de criação de conteúdos de fato, posts completos, né? Então aqui, o próprio ChatGPT, ele me disse que isso aqui é um feed retrato estático, né? É o que funciona melhor para esse conteúdo aqui que ele sugeriu. Black Friday, as melhores ofertas da Best Content estão aqui. Mas eu também quero uma imagem aqui. Eu sei que dificilmente eu vou ter uma imagem exatamente como eu quero para esse post, então é por isso que a gente pode usar o Best Content Chat para gerar uma imagem aqui. Dentro do Best Content Chat, a gente vem aqui na opção Flux Pro e aí a gente pode gerar uma imagem para ser usada nesse post. Então, digamos aqui que nesse post eu quero a imagem, né, ultra realista. Então aqui eu pedi para que a inteligência artificial do Flux Pro me gerasse uma imagem de um empresário, uma imagem ultra realista de um empresário utilizando o celular com vários likes e cifrões saindo de dentro dele, né, com cores vibrantes e neon. E a gente pode usar uma dessas imagens justamente para poder fazer o nosso post. Então vamos usar essa imagem aqui, eu achei que ela ficou bem legal, essa imagem, bem realista mesmo. E aqui no Best Content, aqui no Best Content Social, a gente pode usar essa ideia de conteúdo que o ChatGPT gerou, juntamente com essa imagem que eu acabei de gerar no Flux Pro, para gerar, né, um post de Black Friday para o nosso Instagram. Então vamos escolher aqui um dos templates, um template que eu acredite que case melhor, né? Então vamos, por exemplo, escolher esse template aqui, falando de uma oferta, né? Vamos ver como que a inteligência artificial da Best Content vai gerar esse conteúdo. Como vocês podem ver, a inteligência artificial da Best Content gerou aqui, né, um conteúdo. Essas cores são as paletas de cores da nossa marca Best Content Chat. Então, por isso o azul escuro, nessa tonalidade de preto também, trazendo esse conteúdo para Black Friday. E aqui a gente tem vários posts que podem ser utilizados justamente na própria Black Friday, né? Então, eu gostei bastante desse primeiro post, que foi exatamente o template que eu escolhi. Ele já veio ali com a logo, veio tudo bem certinho, né? Então aqui a gente pode finalizar e a gente tem o nosso primeiro conteúdo da Black Friday, anunciando uma oferta de 50% de desconto pronto, aqui, no ponto de ser postado, né? E é assim que você consegue criar um calendário editorial para o seu perfil, para a sua marca, para poder aproveitar a Black Friday ao extremo e usando 100% inteligência artificial. Como vocês puderam ver, a gente teve todo o conteúdo completamente adaptado, não só à minha identidade visual, mas também aos objetivos do meu perfil, aos meus objetivos enquanto empresa, a maneira que eu me comunico, tudo isso ficou completamente alinhado. Você também pode experimentar ser cada vez mais inovador, você inovar e não só apenas replicar aquilo que você vê os seus concorrentes executando. E é claro que o ChatGPT, as inteligências artificiais de modo geral, podem ser um grande aliado para tudo isso. Tudo que você viu sendo utilizado nesse vídeo faz parte do grande pacote que a gente está separando para a Black Friday da Best Content, que vai acontecer no mês de novembro, certo, gente? Então, se você se interessou, se de alguma forma você acredita que essas ferramentas de IA podem sim otimizar o seu dia a dia dentro da sua empresa, fica com a gente
clica no link que a gente vai deixar aqui na descrição para você poder entrar no nosso grupo secreto. O grupo secreto é onde a gente vai disponibilizar as ofertas, certo? As ofertas só vão ser disponibilizadas por lá. Então entra no nosso grupo secreto e fica por dentro de todas as novidades. Dentro da Best Content você consegue fazer muito mais do que apenas criar conteúdo. Você também consegue montar toda a estratégia do seu negócio, você consegue utilizar as ferramentas que nós temos dentro do Best Content Chat para ajudar a elaborar estratégias, planejamentos financeiros, tudo isso. E é claro, você também consegue ganhar muito tempo usando o Best Content Social para otimizar a sua criação de conteúdo. Os designs, as legendas, as ideias, tudo. Então, se você de alguma forma se interessou, não deixe de clicar no link aqui embaixo e entrar no nosso grupo. E é claro, se você acha que esse conteúdo lhe ajudou de alguma forma, não deixe de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, beleza? É isso. Valeu!